Oiê! Deixa eu te perguntar, você sabe a importância de um passo pequeno? O que seria um passo pequeno? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Às vezes a gente quer fazer grandes feitos na nossa vida, grandes coisas e de imediato. Eu diria que eu me coloco nesse meio e eu vou te contar o porquê. Porque muitas vezes eu fiz projetos incríveis, projetos que particularmente eram muito bons. Mas, pela falta de constância, pela falta de tentar, pelo medo, eu me paralisava. E quando eu me paralisava, me doía muito mais do que eu ter tentado. Porque se você tenta, você sabe o que aquilo vai gerar. Exemplo. Hoje faz uma semana e 2 dias, quase 3 dias que eu tô sem as redes sociais, o Instagram e o TikTok. Que era onde me demandavam muito tempo e me sugavam muito, me sugavam a minha vida, me sugavam muita coisa. E estar sem tem me feito refletir sobre muita coisa. Mas calma, vem comigo que eu vou recapitular toda essa história. Quando eu decidi, eu já postei 2 vídeos falando um pouco sobre isso. Mas é todo um passo a passo, gente. Essa última semana ela foi bem desafiadora. Os últimos dias, final de semana que eu tava em casa, né? Quando eu estava entediada, eu queria mexer no Instagram, eu queria mexer no TikTok. Mas não, gente, eu tive que arranjar outras coisas pra fazer. E ontem eu fui fazer uma trilha. E eu já vinha pensado há alguns dias sobre os pequenos passos, sobre os pequenos começos. Eu sempre quis começar alguma coisa grande. E não funciona bem assim. Não funciona dessa forma. E o meu marido, ele sempre me trouxe muito pra realidade. Do tipo, faz um pouquinho de cada vez. Melhora um pouquinho cada vídeo. Dá um passinho de cada vez. Porque se você não der o primeiro passo, você nunca vai saber o que o segundo passo pode te levar. Por que eu digo isso? Quando eu me mudei aqui pra Irlanda, a decisão de vir para a Irlanda foi o primeiro passo. O segundo passo foi comprar um voo. O terceiro passo foram vários passos, ok? Até eu poder falar inglês. Até eu conseguir o primeiro trabalho, o segundo trabalho, o terceiro trabalho. Enfim, foram passos a passos. Se a gente quiser ultrapassar, às vezes a gente não vai viver os processos. E os processos, eles são tão importantes quanto o resultado final. Eu sei que isso parece ser clichê demais e às vezes você já tá cansado de escutar sobre isso. Mas é muito real. Se a gente não começar pequeno, talvez a gente nunca vai começar. Talvez a gente nunca vai tentar. E o fato de eu estar sem as redes sociais nesses últimos dias tem sido muito desafiador, porque quando eu fico entediada, o que eu queria estar fazendo? Sim, mexendo no Instagram e no TikTok para passar meu tempo. Mas não é isso que tem acontecido. Então eu tenho que buscar outras alternativas para ocupar minha mente e tentar realmente fazer coisas novas, porque não adiantaria de nada eu ficar sem o TikTok e o Instagram e eu tava tentando colocar coisas nesse lugar. Só que esse lugar, ele é um lugar meu. E eu não poderia pegar coisas e colocar neste lugar, porque não seria justo comigo. Eu gostaria, vou fazer um monte de coisa, vou fazer. Só que eu continuaria no mesmo ciclo. Você consegue entender? Que enquanto você não der um passo que vai te desafiar, você vai continuar tendo os mesmos resultados, vivendo os mesmos ciclos. Se aquilo lá, aquele passo te assusta, desculpa a palavra, se aquele passo te assusta, talvez é porque você tá no caminho certo. Quando eu olho para onde eu saí, eu vejo que eu já melhorei em algumas coisas. Você entende que você já não é o mesmo que você era. Alguma coisa mudou. Algo aconteceu. Se você decidir dar um passo diferente, você vai saber que os seus resultados vão ser diferentes. Ontem eu estava lendo a Bíblia no meu devocional e algo me chamou muita atenção.
né? Eu tava lendo Lucas, agora eu não me recordo exatamente qual que era o número do versículo e do capítulo. Mas fala sobre semeadura, né? Fala sobre os terrenos que foram plantados, né? Que uma semente caiu nas pedras, outra semente caiu em solo fértil, outra semente caiu em um terreno que era seco. Então, cada uma delas refletiu em algo. Mas a que caiu no terreno que era bom pro plantio, ela frutificou de 1 a 100 vezes mais. Quando você planta no lugar certo, quando você dá um passo na direção certa, você vai ter a recompensa que você merece. Você consegue entender que quando você toma a decisão correta, quando você decide continuar, persistir, não desistir, não desanimar e não olhar para trás. Continue a nadar, como diria Dory. Que a gente não venha parar de lutar. Que a gente venha continuar lutando cada dia mais. Eu não lembro se eu falei isso no último episódio. Não, no último vídeo. Mas eu falei sim. A sua história, ela é sua. E você tá construindo ela. Ela é única sua. Então, não olhe para trás. Pense o que passou, passou e que daqui em diante você pode fazer diferente. Dar um passo de cada vez talvez seja desafiador. Porque correr, você vai chegar mais rápido. Mas um passinho de cada vez, você não vai se cansar tanto. E você pode chegar mais longe. Quando eu penso, esse é o meu 3º vídeo. Eu tenho muita coisa pra melhorar nele. Mas já tá melhor do que quando eu não tava fazendo. Você entende? Vê que, de certa forma, eu ainda não tenho muitos seguidores, então cada inscrito aqui nesse canal simboliza muito pra mim. Porque ver que alguém precisava escutar, ver que mudou o dia de alguém, que auxiliou alguém, esse é o intuito. E agora eu acho que a gente tá com 171 inscritos, mais ou menos. E ver que um passinho de cada vez tá crescendo. As métricas do YouTube, elas mostram, né? E eu tava analisando elas e conversando sobre isso. E a métrica, ela fala que tá super alto. Mas é em comparação porque eu não tava fazendo nada. Eu não tava postando, eu não tava fazendo nada. Então ele tava parado, esse meu YouTube. Então as métricas dizem que, nossa, tá muito grande, tá muito alto. Por quê? Porque eu saí da inércia. Eu saí do lugar que eu tava parada e não tava fazendo nada. Sabe? Então, quando a gente sai desse lugar de inércia, a gente pode viver coisas extraordinárias. Quando você deixar o medo de lado, coisas extraordinárias vão acontecer, sabe? E não tema, porque a palavra do Senhor fala 365 vezes: não temas. Não temas. E também fala: seja corajoso, seja forte e corajoso. Não temas, não desanime. Porque os dias difíceis, eles vão vir, mas você não vai sair deles do mesmo jeito que você entrou. Porque vai ter passado um dia, vai ter passado 2 dias, vai ser curado. E você deu vários passinhos, pequenininhos, mas você deu. Quando você foi curado, você pode curar outras pessoas. Você entende a importância dos pequenos passos? Se você der um passo largo, você vai chegar um pouco mais longe. Mas permanecer dando os passos largos, como eu falei da corrida, é um pouco mais difícil. Você concorda comigo?
Então, se a gente der pequenos passos, a gente vai crescendo. Vai subindo 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus e assim vai indo. Que a gente venha olhar para nossa trajetória desse jeito, dando pequenos passos. E esses passos nos levarão para onde nós queremos ir, para onde Deus planejou que nós iremos. Eu não poderia chegar aqui na Irlanda? Poderia, claro que eu poderia. Cada um pode fazer do jeito que quiser, enfim. Já com tudo pronto, com tudo resolvido, sem passar nenhum perrengue. Eu tive que dar os passos pequenos. Porque eles também são importantes. Eles também são, eu diria, essenciais para a vida de todos nós. Quando a gente aprender a valorizar os pequenos passos, a gente vai entender grandes trajetórias. Uma empresa, ela não nasce do dia pra noite pronta. Claro que pode nascer, né, gente? Isso aqui é só minha opinião, minha humilde opinião. Mas ela nasce de uma construção de algo. Uma casa, ela não nasce pronta. Ela nasce lá, tem que fazer os fundamentos, se eu não me engano, né, gente? Não sou engenheira, não sou nada disso. Mas eu acredito que tem que, né, fazer o fundamento primeiro para depois poder levantar a casa. E na nossa vida é isso. Se você quer fazer uma faculdade, se você quer atuar em determinadas profissões, você estuda primeiro, você cria sua base e a partir disso você consegue ter o crescimento. Uma planta, uma semente, como eu falei, ela não nasce pronta, mas ela pode dar vários frutos. Entenda que a sua semente, a sua vida, ela pode dar muitos frutos. Irá dar. Mas permaneça, dando um pequeno passinho cada dia. E eu acho que era isso. Muito obrigada se você acompanhou até aqui. Curte, comenta, compartilha. E juntos a gente vai crescendo esse canal. Não sei ainda como que começa um vídeo certo, como que termina um vídeo certo. Mas eu espero que essa mensagem tenha falado com você. Que de alguma forma faça sentido pra você. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.